Olá pessoal, professor Arcângelo aqui, explica isso direito concursos, gramática da língua portuguesa, aí o seu curso de gramática com memorização, nos preparando para o concurso público, não é isso, pessoal? Muito bem. Sintaxe, né? Dentro da sintaxe, nós estudamos crase. Na aula passada, iniciamos e agora vamos continuar para falar dos casos especiais de crase. Você tem dúvida sobre complemento nominal? Dúvida básica, tá? Adjunta de nominal e objeto indireto? Então é importante repassar as memorizações e talvez até reassistir essas aulas para entender melhor a crase. Mas aqui, como são casos especiais, vamos a eles. Hoje não vamos repassar as memorizações, na próxima aula a gente retoma isso, tá? Você pode repassar aí no seu próprio material. É o que eu recomendo, inclusive. Casos especiais, vamos lá. São exceções à regra? Primeira coisa, exceções à regra? Não. Se encaixam dentro da regra. Lembram, crase, para que ocorra a crase, é necessário que haja preposição e que haja artigo definido feminino a, certo? Bom, para que ocorra a preposição, a expressão tem que ser um objeto indireto, um complemento nominal ou um adjunto adverbial. Para que ocorra o artigo definido feminino a, é necessário que a palavra seja feminina, definida e admita o artigo. Aqui, nesses casos, são apenas casos para que se preste atenção a essas ocorrências, mas que são interessantes de se conhecer, tá bom? Vamos lá, casos especiais de crase. Primeiro, uma memorização para vocês, tá ok? Lugar. Então, quando eu falar casos especiais de crase, vocês vão falar lugar, casa, terra, hora, tratamento, possessivo, mulher, até, moda e maneira. Então, vamos lá. Casos especiais de crase, lugar, casa, terra, hora, tratamento, possessivo, mulher, até, moda, maneira. Mais uma vez. Casos especiais de crase, lugar, casa, terra, hora, tratamento, possessivo, mulher, até, moda e maneira. Mais uma vez, que são importantes essas memorizações. Lugar, casa, terra, hora, tratamento, possessivo, mulher, até, moda e maneira. Muito bem, vamos explicar cada um deles. Nomes de lugares, né, cidades, países, estados. Se o nome admite o artigo, ocorre a crase. Se não admite artigo, a crase não ocorre. Bom, daí existe duas frases bem conhecidas que você aplica e que você verifica se isso ocorre. Então, por exemplo, ó, vou a Manaus. Você quer saber se há crase aqui neste A. Vou a Manaus, volto de Manaus. Agora, então, não há crase. Vou à França, volto da França. Então, vou a, volto da, crase a, ocorre a crase. Vou a, volto de, crase para que ou para quê? Então, vou a, volto da, crase a. Então, vou à França, volto da França. A crase, vou à França com crase. Vou a Manaus, volto de Manaus. Crase para quê? Não ocorre a crase. Então, vou a, volto da, se isso acontecer, ocorre a crase. Vou a, volto de, crase para quê? Ou seja, não ocorre a crase. Exemplos aí, vou à França, volto da França, então a crase ocorre. Fui à Espanha, voltei da Espanha, então a crase ocorre. Regressei a Manaus, regressei de Manaus, não ocorre, de. Iremos à China, voltaremos da China, então ocorre a crase. Vou a, volto da, crase a. Agora aqueles casinhos, né? Além de lugar, casa. Com a palavra casa, pessoal, só ocorre a crase se houver uma palavra que a qualifique, ou seja, que qualifique a palavra casa. Voltarei bem cedo à casa. Olha a expressão aqui, ó, que está qualificando.
Casa de meus pais, a casa paterna, você poderia ver aqui, a casa paterna. Está qualificada a palavra casa, então ocorre a crase. Mas lembrem-se, tem que fazer aquela análise se essa expressão é objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adverbial, né? Cedo a casa, isso daqui é um adjunto, tudo isso, a casa de meus pais, é um adjunto adverbial, ok? Por isso que vai ocorrer a crase. Caso não esteja qualificada, então, a palavra casa, a crase não ocorre. Regressamos bem cedo à casa. Veja, embora seja um adjunto adverbial e a palavra casa seja feminina, definida, esta palavra casa ela não admite o artigo. E como saber que ela não admite o artigo? Porque ela não está qualificada. A palavra casa precisa estar qualificada para admitir a crase. Ou melhor dizendo, admitir o artigo. E, consequentemente, aí a crase. Então, lugar, casa, terra. Com a palavra terra, pessoal, presta atenção no seguinte, ó. Se a palavra tiver um sentido de terra natal ou terra no sentido literal, né, de terra, sujeira, então o chão firme, né, ocorre a crase. Olha só, o corpo foi devolvido à terra onde nasceu, o chão, né? Devolveu o caixão à terra, terra mesmo, então ocorre a crase. Por outro lado, se a palavra terra estiver empregada em linguagem náutica, pessoal, mesmo que for terra-planeta, né, que a gente emprega com letra maiúscula, também vai ocorrer a crase, tá? Por outro lado, se a palavra terra estiver empregada em uma linguagem de navegantes, né, linguagem náutica, então a crase não ocorre, ok? Isso se dá em razão do não emprego do artigo definido, né? Os passageiros voltaram à terra, ok? Essa terra é o oposto da navegação, né? Voltar ao porto. Então, essa palavra terra aqui não vai aceitar o artigo, portanto, não ocorre a crase. Então, para memorizar, a gente fala assim, terra firme, ocorre a crase. Terra firme, ocorre a crase. Linguagem náutica, não ocorre. Lugar, casa e terra. Agora é hora da palavra hora. Com a palavra hora, pessoal, sempre ocorre a crase. Ó, cheguei às 2 horas da tarde. Essa é uma situação 1 com horas. Não ocorre a crase, porém, se outra preposição se fizer presente. Olha só, a audiência está marcada para as 2 horas da tarde, porque aí esse as é apenas o artigo definido feminino plural as. A preposição a está dando lugar aqui à preposição para. Então, não tenho aí a fusão da preposição com o artigo, tá? Com a palavra... e não se esqueça uma coisa. Você já deve ter visto em algum lugar posto, placa na beira da estrada, posto a 2 minutos ou 10 minutos. Posto de combustível, de alimentação com crase. Pessoal, minutos é palavra masculina, então incorreto o emprego da crase. Com hora sempre ocorre a crase, mas tem que se atentar a 2 coisas. Se houver uma preposição que não seja o a junto, né, não vai ocorrer a crase, e com a palavra minuto também não ocorre, apesar da gente pensar minutos em termos de hora, mas minuto é minuto, tá? Lugar, casa, terra, hora. 1 e 2, né? E até um 3 com minuto. Distância. A palavra distância, pessoal, ela não admite a crase se ela estiver indeterminada. Então, fique a... esse a aqui tem que estar separado. Fique à distância, não chegue perto. Não ocorre a crase. Agora, fique à distância e determinou essa distância, 20 metros, sei lá, qualquer determinação, aí a crase já ocorre. Então, com a palavra distância, se a palavra não tiver determinada, não ocorre a crase. Se tiver determinada, aí sim a crase acontece. Lugar, casa, terra, hora, distância e a palavra, agora de memorização, é a palavra mulher. Mas não se trata do emprego de crase com a palavra mulher, mas sim com nomes, nome de mulher. Então você pode colocar até aí nome de mulher. Em vez de falar mulher, pode falar nome de mulher.
Com os nomes de mulher é opcional o uso da crase se o nome não estiver qualificado, porque se estiver qualificado, a crase é obrigatória. Eles deram um presente a Isabel com crase ou sem crase. Eles deram um presente a Isabel pela sua interpretação na novela. Tudo bem, então? Se a palavra Isabel não estiver assim qualificada, posso usar ou não a crase, ou seja, né? Eu posso empregar com crase ou sem crase, as duas estão corretas. Porém, olha, se o nome estiver qualificado, eles deram um presente à Formosa Isabel. Eu já coloquei um adjetivo qualificando Isabel, aí a crase passa a ser obrigatória, tá bom? Então, nome de mulher sem um qualificativo é livre, posso usar ou não a crase. No entanto, se ele estiver qualificado, aí eu já sou obrigado, tá? Note, porém, que se o nome de mulher for uma figura histórica, aí a crase não ocorre. Deram vivas a Isabel da Inglaterra. Então, nesse caso, não ocorre a crase porque não se usa o artigo antes de um nome histórico. Por exemplo, eu falo Joana d'Arc foi queimada na fogueira. E não falo a Joana d'Arc foi queimada na fogueira, tá? Entregaram a espada a Joana d'Arc. Esse a aqui, ó, é só uma preposição. O artigo não ocorre. Então, geográfico. Lugar, casa, terra, hora, distância, nome de mulher e pronomes de tratamento. Pessoal, pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Senhoria, Sua Excelência, não admitem crase. Há algumas exceções, dona, senhora, senhorita e madame, que exigem a crase. Olha o exemplo aqui. Entreguei o livro à Sua Excelência, a Vossa Excelência, a Sua Alteza, Vossa Alteza, Sua Santidade, a você, e não vai ocorrer a crase. Agora, a senhora Maria, a senhora Moema, a senhora senhorita, madame, e aí vai ocorrer a crase. Então, pronome de tratamento. Lugar, casa, terra, hora, distância, né? A gente viu aí com a palavra distância. Nome de mulher, pronome de tratamento e agora com pronome possessivo. Com pronome possessivo, olha aqui. Dei o presente à sua tia. A crase é opcional. Posso empregá-la ou não, eu que escolho, tá? Com a palavrinha até, o uso também é opcional. Muda o significado um pouquinho. Foi até a padaria e voltou, foi até a padaria e voltou. Mas nada relevante para vocês. Entendo que com a palavrinha até é opcional o uso da crase. Moda e maneira. Pessoal, é o único momento em que ocorre crase com palavras masculinas antes de palavra masculina. Por quê? Porque pode ser que esteja subentendida a ideia de moda, a maneira como a coisa acontece ou é feita. Ó, ele escreve a Paulo Coelho, ou seja, a maneira do Paulo Coelho escrever. Mesmo Paulo Coelho sendo nome masculino, ocorre a crase. Ele canta a maneira, o jeito, né, da Gal Costa. Ele fez tutu a mineira, por exemplo, tá? A moda, a maneira. Entendidos aí? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos treinar. Pausem o vídeo aí, tentem completar com ou sem crase, mas ó, importante, hein? Precisa justificar, porque justificando, não quero saber se você sabe apenas e você vai chutar a crase, quero saber que você justifique, porque é assim que você vai dominar essas regrinhas, os casos especiais. Combinados? Muito bem. E aí, fizeram? Então vamos lá, hein? Vamos enfrentar a fera. Não entregarei a encomenda a qualquer pessoa. Ó, claramente é sem crase. Por quê? Diante de expressões indefinidas, cada, qualquer, todo, tudo, não ocorre a crase. Regressou à terra de seus antepassados. Essa terra não é linguagem náutica, é o lugar onde nasceu. Tá certo? Então aqui ocorre a crase. Ela vive a cantar. Pessoal, diante de verbo, não se usa crase, porque não está presente o artigo definido. O homem empurrou a criança. Pessoal, quem empurra, empurra alguém. O verbo empurrar é transitivo direto. A criança é o objeto direto.
Portanto, antes de objeto direto, no objeto indireto não ocorre a crase. Os passageiros não desceram à terra. Isso aqui é linguagem náutica, linguagem de marinheiro. Então, não ocorre a crase. Terra, linguagem náutica, não ocorre a crase. Permaneça à distância regular de 10 metros. Distância, quando está determinada, ocorre a crase. Permaneça à distância regular de 10 metros, senhor. Se fosse permaneça à distância, não ocorreria a crase. Cantaram parabéns a Vossa Excelência ontem? Uma pergunta. Diante de pronome de tratamento, não ocorre a crase, exceção seria dona, senhora, senhorita e madame, o que não é o caso aqui, né, pessoal? Nós aspiramos a melhores salários, ó. Aspiramos a melhores salários. Salário é palavra masculina, né? Apesar de aspirar ser um verbo transitivo indireto. Porém, ocorrem duas coisas aqui. Primeiro, salário é masculino. Segundo, que aqui ó, a palavra está no plural e o a no singular, não ocorreria crase mesmo, tá? Só ocorreria crase se tivesse assim, nós aspiramos a melhores salários. Mas salário ainda seria uma palavra masculina, então seria impossível utilizar a preposição no plural. Quem vai para o plural é o artigo, tá bom? Ficou claro? Não se usa diante de palavra masculina. Salário é palavra masculina, nada de crase, certo? Regressei à casa para descansar. Não fala, não qualifica a casa, casa paterna, materna, casa qualquer. Então, não ocorre a crase aqui. Ele canta a Freddie Mercury, a maneira, o modo do Freddie Mercury. Mesmo sendo uma palavra masculina, é aquela última parte da memorização, modo e maneira, tá? Ocorre a crase. Referi-me a tudo o que foi dito. Tudo é um pronome indefinido, né, pessoal? E diante de pronome indefinido, nada de crase. Refiro-me a... Quem se refere a alguma coisa. O verbo referir é transitivo indireto, tanto aqui quanto no exemplo 11 aí acima. Então, a desavença ocorrida é um objeto indireto. No objeto indireto ocorre crase. Ocorre crase? Não. Ocorre a preposição. Agora eu tenho que ver se a palavra aqui é definida, né? Se é feminina, se admite artigo. Refiro-me à desavença. É definida, não tem nada que impeça o uso do artigo, né? Fala, a desavença ocorreu no período da noite. Então, crase. Escrevo sempre a senhora Beatriz. Apesar de ser um pronome de tratamento e não se usa crase diante de pronome de tratamento, não ocorre a crase, melhor dizendo, dona, senhora, senhorita e madame são exceções, então crase aqui. Regressamos à casa de câmbio. Toda vez que a palavra casa estiver qualificada, né, adjetivada, então vai ocorrer a crase nesse caso aqui, diante da palavra casa. Iremos amanhã à Argentina, voltaremos da Argentina. Volto da, crase a. Nunca chegaremos a tempo. Tempo é uma palavra masculina, né, pessoal? Então, a sem ocorrência da crase. Chegou a 1h da tarde. Diante de hora, esse uma aqui não é um artigo indefinido, é 1h de número 1. Então, diante de hora sempre ocorre a crase. Obedeço às ordens, certo? Vamos lá, quem obedece, obedece a alguma coisa. O verbo obedecer é transitivo indireto. As ordens é objeto indireto. A palavra ordem é feminina, definida e admite artigo, por isso a crase aqui, obedeço às ordens. Obedeci à professora é a mesma justificativa. O verbo obedecer é transitivo indireto, professora é o objeto indireto e é uma palavra feminina, definida e admite o artigo, né? A professora chegou atrasada aí, já sei que admite o artigo. Lúcio voltou, corrijam aí, voltou à casa de sua mãe. Casa está qualificado, ó, de sua mãe, a casa materna, essa é a qualificação, né? Casa materna. Portanto, a palavra casa, quando está qualificada, aí ocorre a crase. São vários exercícios, né, pessoal? Vamos aí? Força, fé e coragem? Vamos lá. O filme a que assisti, olha só, que
é um pronome relativo, né? Diante de que, quem, não ocorre a crase. O filme é que esse filme durou mais de 3 horas. Elas foram selecionadas para as melhores posições. Ó, selecionada para alguma coisa. Aqui uma preposição, aqui um artigo. Só ocorre a crase quando tem a preposição a, não a preposição para. Por isso não ocorre a crase aqui. As margens plácidas ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Veja, aqui é uma questão de interpretação. São as margens plácidas do rio Ipiranga, né? As margens plácidas do rio Ipiranga, lá no hino nacional. Elas ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Aqui é o sujeito da oração, pessoal. E só ocorre crase no objeto indireto, no complemento nominal e no adjunto adverbial. Lembram disso? No sujeito, pessoal, sujeito, nada de crase no objeto direto, no sujeito, né? As casas ficavam às margens do rio. Ó, o que fica em algum lugar ou até algum lugar. Então, o verbo ficar aqui, às margens do rio, é um adjunto adverbial de lugar. Então, o primeiro critério, que é o da preposição, beleza, né? Já sei que tem preposição aqui. Agora, as margens, se eu começar uma oração, as margens do rio foram alagadas ou alargadas, então eu vou ver que o artigo está presente, portanto, crase, certo? Que eu saiba, elas saíram às pressas. Às pressas é um adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial de modo. E toda adjunta adverbial com palavra feminina, como é o caso de pressas, ocorre a crase. As crianças fazem arte às escondidas, escondidamente, né? Isso aqui é uma adjunta adverbial. A adjunta adverbial admite a preposição. E com a palavra escondida, a palavra feminina, admite artigo, tudo direitinho, crase. A julgar pelas aparências, julgar é verbo. Antes, né, maiúsculo até. Antes de verbo no infinitivo, não ocorre a crase, viu, pessoal? Eles vivem a falar de futebol. Esse A aqui, ó, já ocorre sem a crase, porque diante de verbo no infinitivo não há crase. Ufa, só mais um pouquinho, pessoal. Deram o livro a João. Olha, João é um nome masculino, né? Então nada de crase. Não sei a quem, olha só, pronome relativo aqui não vai ocorrer a crase. A quem recorrer nessa circunstância. A falta de comida, bebemos. Ele quer dizer quando falta comida. Isso é um adjunto adverbial, tá bom? Adjunto adverbial. A falta de comida, então, é um advérbio, digamos assim. A palavra falta é feminina, definida, admite artigo, então, crase. A falta de comida, bebemos. Ou seja, bebemos quando faltou a comida, é isso que ele quer dizer. À medida que surgia, a expressão à medida que, à proporção que, sempre vai ocorrer a crase, tá? À medida que surgia, ia tomando conta do lugar, tá bom? À medida que, à proporção que, sempre com crase. E aí, pessoal, acertaram, justificaram, fizeram tudo? Entenderam um pouquinho mais sobre a crase? Se eu falei muito rápido, dá para você até desacelerar o vídeo para que você ouça mais devagarzinho, tá certo? Muito bem, parece que é uma aula curta, mas nas próximas aulas a gente vai resolver exercícios e vamos com certeza fazer mais exercício aqui de crase, como vocês podem observar, tá bom? Mas isso a gente faz na próxima aula. Combinados então? Eu fico por aqui. Um abração para vocês, bons estudos, certo? A prova está chegando, pessoal? Mas dá tempo ainda de estudar, não dá? Ou se dá, a gente vai ter muita coisa a aprender ainda. Um abraço para vocês, viu? Tchau, tchau.